Estes são os santos que receberam a bênção do Senhor e a misericórdia de Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebramos hoje a memória de São Domingos e nesta celebração rezamos pelas seguintes intenções. Intenção particular a Nossa Senhora de Fátima. Intenção a Nossa Senhora de Fátima por Miguel e Cristiano Lessa Muniz. Intenção particular pelos jovens. Intenção pelas famílias Oliveira e Tavares. Intenção particular a São Miguel Arcanjo e a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Intenção pelos nossos irmãos doentes, o Padre Lemos, Lucy, Marco Manzella, Eduardo Tomás, Gail, Mike, Fernando Reis, família Freira, família Marques Barcelos, os idosos do lar de Benoni e de Santa Isabel, as três almas benditas por graças recebidas. E rezamos também pelo eterno descanso dos nossos irmãos José Rafael de Freitas, José Luiz de Freitas, Mário Jardim, Inácia de Jesus, José Pereira Fernandes, Fernando Vale e as almas do purgatório. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Venha, Senhor, em auxílio da vossa Igreja, São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela sua doutrina e protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Abacuque. Não sois vós, Senhor, desde os tempos antigos, o meu Deus, o meu Santo, o Imortal? Estabelecestes os caldeus, Senhor, para exercerem a justiça e os consolidastes como um rochedo para castigarem. Os vossos olhos são demasiado puros para verem o mal.
e não podeis contemplar a opressão. Por que olhais então para os malvados? Por que ficais em silêncio quando o ímpio devora o justo? Tratareis os homens como os peixes do mar, ou como os répteis que não têm dono. O inimigo pesca-os a todos no anzol, apanha-os com rede, recolhe-os com a tarrafa, e assim fica alegre e satisfeito. Por isso, oferece sacrifícios à sua sede e queima o incenso à sua tarrafa, pois faz com elas uma pesca abundante e alcançou alimento com fartura. Continuará ele a utilizar a sua rede, matando os povos impiedosamente? Ficarei no meu posto de sentinela, conservar-me-ei de pé sobre a muralha. Estarei alerta para ver o que o Senhor me dirá. Como irá responder à minha queixa? Então o Senhor respondeu-me: põe por escrito esta visão e grava-a em tábuas com toda clareza, de modo que possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela há de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece demorar, deve esperá-la, porque ela há de vir e não tardará. Vede como sucumbe aquele que não tem alma reta, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não abandonais, Senhor, aqueles que vos procuram. Não abandonais, Senhor, aqueles que vos procuram. O Senhor é Rei para sempre. Firmou o seu trono para julgar. Ele julga a terra com justiça. Governa os povos com retidão. Não abandonais, Senhor, aqueles que vos procuram. O Senhor é o refúgio dos oprimidos, o seu refúgio nas horas de tribulação. Em vós confiam os que conhecem o vosso nome. Por que não abandonais, Senhor, os que vos procuram? Não abandonais, Senhor, aqueles que vos procuram. Cantai ao Senhor, que tem em Sião a sua morada. Anunciai entre os povos os seus feitos gloriosos. O Senhor lembra-se do sangue derramado e não esquece o clamor dos infelizes. Não abandonais, Senhor, aqueles que vos procuram. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um homem
que se ajoelhou diante dele e disse-lhe: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epiléptico e sofre muito. Cai frequentemente no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-mo aqui. Jesus ameaçou o demônio que saiu do menino, e este ficou curado a partir daquele momento. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para acolá, e ele há de mudar-se, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epiléptico e sofre muito. Um dia, a conversar com alguém da nossa comunidade, perguntava sobre o porquê que às vezes omitimos o confesso a Deus. Não omitimos. Há várias formas que nós usamos para fazer a mesma oração. E hoje trago este assunto à tona por causa desta questão deste homem que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, tem compaixão do meu filho. Há dias víamos que as mães também procuravam os bens espirituais para os seus filhos. E hoje descobrimos que os homens também se preocupam com os seus filhos. E é um dever deles. É por essa razão que no Evangelho de hoje encontramos este homem, este pai, que primeiro vai ter com os discípulos, pedindo que curassem o seu filho. E estes não o curaram, não conseguiram. E eis que se aproxima de Jesus. Olhando para a nossa liturgia, podemos pensar que somos tão pecadores, porque confessamos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso, e depois segue-se: Senhor, tem piedade de nós. E no Glória, se rezarmos o Glória, também aparece: Senhor, tende piedade de nós. E na oração do Cordeiro também volta: Senhor, tende piedade de nós. Este Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Senhor, tende misericórdia de nós ou do meu filho.
eu não vejo como um pedido de perdão dos pecados, mas sim o confesso a Deus, esse sim, porque pedimos perdão pelos pecados que nós fazemos por pensamentos, omissão, atos e palavras. O que virá a ser este Senhor, tem compaixão de meu filho. Senhor, tende piedade de mim, que vimos há dias a mulher cananeia também a dizer a Jesus. É uma oração muito forte que se dirige ao Senhor. Seria errado eu ir pedir perdão dos pecados do filho. Por exemplo, este homem que foi ter com Jesus diz: tem compaixão de meu filho. Ou se dissesse: tem compaixão de mim. É uma oração de pedido para que Jesus olhe para a nossa vida, olhe para o nosso ambiente, não simplesmente o pedido de perdão dos pecados. Este homem que primeiro foi ter com os discípulos a pedir que curassem o seu filho, os discípulos possivelmente disseram a ele que já não há solução, é melhor ir embora, uma vez que eles não conseguiram. E já ouvimos muitas vezes esta expressão de já não há nada que se pode fazer, já não há cura alguma. Mas espanta-me a atitude deste pai, que não ficou desanimado pelo fato dos discípulos de Jesus não terem conseguido curar o seu filho, e aproximou-se de Jesus. Aqui encontramos algumas atitudes próprias de alguém que se encontra em oração, quando se diz que ajoelhou diante dele e disse. Muitos pais proporcionam muitos bens para os seus filhos, compram smartphones, compram games, vestuário e calçados, mandam os filhos para as melhores escolas. Será que podemos encontrar pais que se ajoelham e rezam pelos seus filhos? E se encontramos, são bem-aventurados. Será que encontramos pais que não desistem na oração para que os seus filhos, que muitas vezes podem ter se extraviado na vida, possam voltar ao caminho certo, possam voltar ao convívio familiar, possam voltar a frequentar a casa de Deus? E se rezam, possivelmente é por um dia, 2 dias e depois desanimam. Mas a atitude deste homem, a atitude deste pai, mostra-nos que devemos orar com insistência, tal que a primeira leitura, ao terminar, já diz o seguinte: vede como sucumbe aquele que não tem alma reta, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Então os pais hoje também são convidados a permanecerem na fidelidade, esta fidelidade que só se alimenta rezando, pedindo a Jesus pela sua família e pelos seus amigos. No Evangelho encontramos também uma outra atitude que nos mostra a eficácia de estar com Jesus. O Evangelho diz-nos que os discípulos aproximaram-se. Os discípulos já estavam com Jesus. Esta proximidade dos discípulos
mostra a comunicação, a confiança que eles têm. E fizeram-lhe esta pergunta: por que motivo não podemos nós expulsá-los? Nós também muitas vezes podemos estar com Jesus, mas não estarmos próximos dele. O que nos torna próximos de Deus é a oração. É a oração feita com confiança e com fidelidade que nos aproxima cada vez mais de Deus. E nós já rezávamos no Salmo, no refrão do Salmo: não abandonais, Senhor, aqueles que vos procuram. Então, quanto mais nós procuramos o Senhor, Ele estará sempre conosco. E quanto mais nos aproximarmos dEle, mais fiéis a Ele estaremos. Então, neste dia, o Senhor nos convida a olharmos para a atitude deste homem que se pôs de joelhos a rezar pelo seu filho. Nos mostra a atitude dos discípulos que, aproximando-se cada vez mais, falam ao coração de Jesus. Todos nós somos convidados a tomar esta atitude de homens e mulheres de oração para que possamos permanecer firmes na nossa fé. A primeira leitura é um exemplo claro do profeta Abacuque, ele que se põe a dialogar com Deus, até não ter medo de perguntar a Deus o porquê do sofrimento do povo. Nós também, se nos aproximarmos cada vez mais de Deus, podemos apresentar a Ele as nossas perguntas, as nossas inquietações e também os nossos sucessos e insucessos na vida do dia a dia. Então, continuemos a rezar para que a nossa oração que apresentamos, sem desfalecermos, com fidelidade, possa nutrir a nossa fé e esta fé possa fortalecer a nossa esperança de podermos alcançar aquilo que nós precisamos e que o amor que nos une a Deus possa também unir-nos aos nossos irmãos e continuarmos a rezar por eles. Assim seja. Depois de termos escutado a palavra de Deus e antes de iniciarmos a celebração da liturgia eucarística, elevemos ao Senhor a nossa oração, rezemos dizendo: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Igreja de Cristo, para que nunca perca a certeza de que o reino de Deus já está presente na história e cresce cada dia com a força do Espírito do ressuscitado, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos países ricos do Ocidente, para que descubram a espiritualidade da mortificação e do jejum com a abertura do Espírito e generosidade para com os pobres, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelas comunidades cristãs, para que perante esta palavra de Cristo se interroguem sobre a fé que professam, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos nossos irmãos doentes, ou que sofrem de vários modos, para que descubra os sinais do amor de Deus, mesmo nas provações e na dor, que os une a Cristo, servo e sofredor, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade e as diversas igrejas domésticas que agora participam conosco desta Eucaristia, para que, sensível às necessidades das pessoas,
e atenta às diversas situações, interceda com autêntica fé para motivar a compaixão de Deus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Rezemos também pelos pais que dia e noite dobram seu joelho para rezar pela conversão dos seus filhos, para que não desanimem e continuem firmes na sua oração. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Senhor de infinita misericórdia, que continuamente vigiais sobre o mundo, atraí-nos ao vosso amor e fazei que experimentemos cada dia a vossa presença amorosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Atendei, Senhor, às preces que vos apresentamos por intercessão de São Domingos e, pelo poder deste sacrifício, fortalecei os defensores da fé com os auxílios da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que por amor do reino dos céus se consagraram a Cristo vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças,
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os nossos bispos Butch e Dunk e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos José Rafael de Freitas, José Luiz de Freitas, Manuel Jardim, Inácio de Jesus, Inácia de Jesus, José Pereira Fernandes, Fernando Vale e as almas do purgatório e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, São Vicente, Santa Luísa, Santo Antônio, São Domingos, o santo que celebramos hoje, e os santos da nossa devoção, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade,
vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque entreis a minha morada, mas dizer uma palavra eu serei salvo. O Senhor enviou os seus discípulos para anunciar aos povos da terra: está próximo o reino de Deus. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, fazei que a Igreja, dedicada ao vosso serviço, receba a força deste sacramento e seja ajudada pela intercessão de São Domingos, que a fez florescer com a sua pregação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Uma preocupação que foi apresentada também por alguém, um membro da nossa comunidade. Neste tempo em que nos encontramos, perguntava por que os funerais são incompletos. Esta pode ser uma preocupação de todos nós. Não há nenhum funeral incompleto. É verdade que todos os nossos irmãos que partiram para a casa do Pai deviam passar pela igreja e ter a celebração da missa, mas muitas vezes isso não é possível. A celebração só pode acontecer ou no crematório ou no cemitério. Não quer dizer com isso que é um funeral incompleto. Se formos a ver no ritual das exéquias, há exéquias com missa e exéquias sem missa. Do mesmo modo que durante a missa podemos ter o batismo ou batismo fora da missa. Podemos ter o casamento dentro da missa ou casamento fora da missa. Não quer dizer com isso que é um batismo incompleto, que é um casamento incompleto. Tal que aconselha-se à família que um dia ou marque-se um dia para que se faça a missa em memória do nosso irmão que simplesmente celebramos as exéquias sem missa. Então, era só para esclarecer esta questão que me foi colocada de funeral incompleto. Não há funeral incompleto.
é por causa da situação da pandemia do Covid-19 que estamos a viver agora, que alguns dos nossos irmãos não são permitidos que venham à igreja para se realizar a missa do seu funeral. Mas pode, num momento, marcar a missa que se vai celebrar sem nenhum problema. Não é questão de o padre não querer fazer isto ou aquilo, é a situação do momento e afeta a todos nós. Isso é uma dor para a família, mas também é uma dor para a comunidade cristã. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.